E é terrível, em geral a gente pega coisas de advogado, escreve muito. Então, assim, eu acho que qualquer coisa, a base da tudo é sempre a leitura. A leitura não só dos veículos, mas principalmente dessa fase que vocês têm, muitos livros, muita literatura. E como a Teresa falou, é para tudo. Não é achar que leitura é coisa para quem vai fazer arte, jornalismo, é raciocínio lógico. Né? Então tem que juntar a aula de literatura com a aula de filosofia que eles têm, né? E desenvolver raciocínio para qualquer coisa, até para brigar com alguém. Se você tiver um domínio da língua, do raciocínio, você vai sair vencedor. Não importa se você vai ter razão ou não. Os advogados estão aí, provam isso. Né? Tem o argumento, tem o domínio do raciocínio, do que está pensando e verbaliza exatamente aquilo e não outra coisa. Né? Mudando um pouco desse ponto que eles colocaram, que é a leitura, voltando um pouquinho, quando vocês disseram que o jornalista ele busca as informações, que a gente não pode acreditar no que vê tudo porque é um jornalismo social, né? É uma informação social e ali é um jornalismo realmente plausível. E a gente saindo um pouco do jornalismo somente aquele do papel e trazendo um pouco para a televisão, certo? Acho que todo mundo aqui sabe o que a Globo é, certo? Mais conhecida como a manipuladora da massa. Tanto a Globo quanto a gente trouxer para o Marcelo Rezende, da Atena, que eles falam exatamente aquilo que a pessoa quer ouvir. Ah, aquele bandido safado, sem vergonha. Tudo que a pessoa quer ouvir. Não é uma manipulação e muitas vezes também não é uma verdade o que eles estão falando? Porque eles falam muita coisa que é ali que... Não, então vamos entrar no que era o último tópico da gente, que é a ética. Então, assim, antes de mais nada, uma coisa que eu queria diferenciar, a gente já diferenciou, que é editorial de jornalismo. Então, os veículos têm uma opinião, os veículos estampam essa opinião, os editoriais. A Globo tem uma opinião, o Jornal Nacional, mais uma vez, já leu os editoriais, né? Agora o repórter vai para a rua fazer reportagem. Então as coisas se misturam, mas dentro de uma redação séria, elas se mantém um muro entre uma coisa e outra. Né? A outra coisa que se mistura muito hoje, cada vez mais, é o show business. Né? Então assim, e tem muitos jornalistas fazendo isso. Né? E aí Fátima Bernardes não é mais jornalista. Quando ela largou o Jornal Nacional e foi para aquele programa, ela não é mais jornalista. Agora, qual é o perigo para nós, para a profissão e tudo? É porque as pessoas se acostumaram a identificar a Fátima Bernardes como jornalista. Então essa separação não é clara na cabeça da maioria, eu arriscaria dizer que da maioria. Então, as pessoas começam a confundir. O da Atena é simples de você identificar já a quebra da ética dele. A partir do momento que ele adjetiva as pessoas que ele vai entrevistar, ou os assuntos que ele vai abordar, ele já tá ferindo o código de ética de jornalista. Assim, ele já está pressupondo alguma coisa, algum juízo de valor em cima daquela pessoa, ou daquele fato. Então ele também... Ele é pretensamente jornalista, ele vai atrás de fatos que seriam fatos de interesse jornalístico, mas na minha opinião, não sei qual é da Teresa, mas na minha opinião ele não é jornalista, porque desde o começo da abordagem dele em determinado fato, ele já adjetiva, ele já joga juízo de valor. Não que o jornalista não tenha juízo de valor, a gente tem, não é impossível o ser humano não ter, né? Nós temos uma história, uma formação, mas nós temos a obrigação de ouvir aqui de novo, aqueles vários lados da história, para colocar o juízo de valor de cada um, a relevância de cada um, e deixar o público poder ter uma conclusão própria. Ele não deixa, ele já coloca. A outra coisa... E adjetivo. E adjetivo. O tempo todo classifica as pessoas, os fatos. E a pessoa que não apura vai... embala naquela história contada por ele. Então, é uma outra coisa. Terceira coisa que acontece muito hoje
o humor misturado com jornalismo. CQC é uma receita de sucesso. Eu assisti a Marcelo Tassi, que comandava o programa, é um cara da minha geração. Ele fez um trabalho, quando eu ainda estava na faculdade, muito interessante e tal, eu também assistia. Mas assim, se mostrou uma coisa, prefiro não falar para que me veio à cabeça, muito feia, assim, porque eles também foram para juízo de valor, eles também, na minha opinião, passaram a audiência ou o estrelismo pessoal à frente. Eles pretendiam ser um programa de humor. Logo desde o começo eles não tinham muito claro se eles eram um programa de humor ou um programa de jornalismo, né? Aí misturaram as duas coisas e foram para o pior caminho possível. Os filhotes estão aí com programas altamente questionáveis, na minha opinião. Então é uma outra confusão que está havendo muito entre jornalismo e humor, show business, que a gente tem que ter muito cuidado. O jornalista tem uma ética, buscar verdade, a veracidade dos fatos o mais possível, da maneira mais precisa possível, com menos interferência de juízo de valor possível, tem que responder por isso, responde inclusive judicialmente, se necessário. E a gente tenta ao máximo, erra-se, claro que se erra. Tem casos famosos na história do jornalismo de erro do jornalista, né, que teve consequências ruins, mas eu acho que no saldo, senão não seria mais jornalista, a gente mais acerta do que erra ainda, né? E é isso, não sei se você quer acrescentar esse tema que é Esse tema, eu acho que é isso mesmo. A questão da seriedade, porque a única coisa que vai fazer o jornalismo sobreviver é a credibilidade. Porque a veiculação da informação, ela é muito fácil hoje, né? Muito diferente do que no passado. No passado só tinha a forma impressa de veicular a informação, rádio e TV. Agora não. Agora qualquer um pode veicular a informação. Então a única forma do jornalismo realmente sobreviver com a credibilidade. cada vez mais sério. Cada vez mais sério. E aí não sei se vocês querem que a gente fale um pouco, ou se a gente fala só nas oficinas. A gente tinha pensado em falar um pouquinho como é o dia a dia de jornalista. A gente tem 10 minutinhos. Nós temos 10 minutos. Aí se você quiser, já pode fazer pergunta. Silêncio. Como jornalista, muita gente é contratada mesmo sem ter o curso de jornalismo. Assim como o tem técnico de jornalismo é contratado sem ter a graduação em si. Isso não seria, ao mesmo tempo, uma ameaça para o ramo? Porque eu vi que fizeram uma petição também para que o ramo jornalístico fosse só para quem é graduado e não para quem só tem técnico. Então isso é uma discussão que desde a minha época de faculdade se discutiu, se é obrigatório, não. O fato é que as redações, elas preferem, a gente tem inclusive o curso de focas, né? Que precisa ser formado em jornalismo. Então a gente prefere as pessoas que têm uma formação de jornalismo. Porque a faculdade de jornalismo, ela tem uma questão que talvez outras faculdades não tenham. Ela te faz pensar, ela é crítica. E isso é o que a gente mais quer numa redação. Então, se a pessoa não tiver um senso crítico, não souber achar que ali tem algum problema, e olhar sempre qual é o outro lado, qual é o outro interesse, o que está por trás disso, não tiver essa percepção, Não entendo, a gente não pode ter pessoas que têm medo de perguntar, por exemplo, sabe? Medo de dizer que não sabe, perguntar quem sabe. É uma coisa meio comum, assim, às vezes. O jornalista não pode achar que, não vou dar uma de que não sei nada na frente do maior economista do país. Não, vai, porque se você soubesse o que ele sabe, você seria o maior economista do país e não o jornalista. Cada um no seu papel. No seu papel é questioná-lo da melhor maneira possível. Você vai ser tão melhor quanto jornalista, quanto mais souber questioná-lo. E também, jornalista, posso falar isso para o jornalista ele também tem que
assunto para você tratar, você já ter minimamente uma noção do que aquilo, ou do que aquilo pode te levar àquele assunto que você quer, para facilitar a sua pesquisa. É muito importante você ter essa base. Isso é bem característico mesmo, porque a gente sabe, assim, o pessoal brinca, né, que qualquer assunto que esteja na sala eu falo. Porque assim, eu estou lendo tudo, é lógico que eu não vou aprofundar, e não vou saber profundamente sobre economia como economista, eu não vou saber profundamente alguma coisa da área humanitária como um advogado, mas assim, eu consigo falar de todos os assuntos, porque a gente acaba lendo muito, apurando muito sobre diversas coisas, tem que estar preparado para fazer uma matéria sobre o buraco de rua, até uma matéria mais difícil sobre o presidente da República, ou uma matéria técnica sobre o aumento de um rosto, sobre uma mudança na legislação. Então, assim, você acaba tendo ali, e tem aquelas coisas mais glamurosas, né? Que são os correspondentes internacionais. Você pega, eu já vi o chat, os correspondentes do Estadão, que faz, ele que trouxe essa história da FIFA, da comissão na FIFA, está toda hora atrás da questão dos imigrantes, dos refugiados, da Europa, e ao mesmo tempo faz matérias técnicas sobre o mercado e também sobre a economia. E a gente tem jornalistas mais especializados, como os nossos, que fazem matérias mais aprofundadas sobre economia, detalhes, sobre as empresas. Não, acho que deixaria aberto para se tiver mais perguntas. Tem essa jornais de jornais, que a gente vai então, o mercado do jornalismo, o mercado que dá, quer dizer, você está passando por uma transformação muito grande. É um desafio grande decidir ser jornalista hoje, mas assim, como diz para vocês, meu filho está estudando e eu não entendi. Porque assim, no fundo, assim, é uma profissão apaixonante. Quem é jornalista acaba se apaixonando por profissão. Só dando uma coisa dentro da rapidinho. Muitos dos que estão contratados para redação sem ser jornalistas hoje, eles vão para o blog, do portal, fazer artigos, que também é outra coisa, que não é jornalismo. Não, então também tem isso, tá? Muitas das contratações que os jornais ou os veículos de comunicação hoje têm de não jornalistas, não é para fazer matéria, não é para fazer jornalismo, que é outra confusão. Além das que eu já citei, blog, pode ser escrito por qualquer um, fica colocado lá no portal, se mistura. Jornalistas também têm blog, então se misturam, mas são coisas diferentes. Então, essa coisa de poucos veículos de comunicação, na verdade, eu acho que agora até abrir um caminho um pouco mais amplo, porque você tem um crescimento muito grande de sites, você tem startups que estão surgindo, né? A gente tem um caso de um jornalista que saiu, aquele editor de política saiu e abriu esse startup, que está no Sul também. Então, assim, a gente acaba tendo, embora os grandes jornais estejam encolhendo, as redações, principalmente os jornais impressos, surgem outras oportunidades. E tem a questão também da assessoria de imprensa, que aí é uma coisa bem diferente da jornalismo. A gente costuma dizer que é o outro lado do balcão, mais até de relações públicas, mas é também um caminho também, e acho até interessante. Eu já passei por assessoria e acho que foi muito bom ter passado. Eu entendi o outro lado, entendi como que eles tentam nos manipular e tentam nos enganar na hora que estão passando a informação, e aí isso me ajudou também a ser mais crítica ainda na hora de fazer entrevista e tal. E aí a gente vai fazer as oficinas, né, Luísa? Aí a gente vai tratar mais profundamente de coisas específicas do jornalismo. Mas se a gente tiver mais alguma pergunta, pode fazer. Sim.
Gente, é o seguinte, as datas a gente ainda não tem, porque a gente vai ver com a Carmen, com o Felipe, E acho que referente até às como datas. grupo, que os que realmente tiverem interesse, a disponibilidade em primeiro lugar, claro, da Cristina e da Tereza, né? Para a gente ver também que horário, que dias a gente teria daria mais possibilidade para eles. Sim, Né? e lembrando que não é nada muito cansativo, vocês vão conhecer todo o caminho da notícia e também participar de uma reunião de pauta. Só uma coisa que a gente quer, na verdade, o que a gente gostaria de fazer? Depois que a gente terminar as oficinas, a gente queria que vocês fizessem reportagem também. A gente tem o site da Agência Estado, a gente podia fazer algumas reportagens, vocês vão fazer, vai ter contar um esqueminha de repórteres, editores, vocês mesmos e tal, e vai passar, a gente vai ter que passar uma chefia. Gente, resumindo, após a oficina, vocês vão montar um grupo de jornalismo e vão abordar temas da escola, o que vocês quiserem. Vocês vão bolar as pautas. Sim, essa reportagem que vocês montarem vai passar por ela, elas vão avaliar. Depois ele pode ser publicado no Acontece no Matão, tudo em um formato de jornal mesmo, tá? Eu vou passar as avaliações. No alto vocês coloquem sim ou não para quem quer participar das oficinas, tá? Que aí eu vou atrás dessas pessoas que colocaram sim para participar das oficinas. E a ideia Ainda não tem. a ideia era que a gente, depois das oficinas, formasse um grupo que ficasse responsável por uma mídia. Um veículo informativo da escola, pode ser impresso, pode ser eletrônico, pode ser o próprio site do processo, enfim, isso seria função delas durante as oficinas e pós, quando vocês fizerem esse trabalho da pauta e desenvolver uma matéria, né? Aí posterior a isso, se pensou em fazer a equipe para criar mesmo uma equipe responsável pelo informativo. A ideia é essa. Gente, antes de vocês saírem, eu vou entregar as avaliações. Vocês preencham com o nome, tá? E coloquem o sim ou não para quem quer participar. Seria interessante que os que querem realmente participar da oficina coloquem a disposição de horário. Quer saber se esse jornal que a gente vai fazer na escola